Alô, minha turma amada, vamos lá, vamos para a quarta parte aí do nosso curso aí. Vamos falar agora um pouquinho de troca de calor, tá? Falando de curva de aquecimento, na terceira parte. Agora na quarta nós vamos falar um pouquinho de troca de calor. E o que significa isso, professor? Vamos imaginar que a gente pega uma latinha de refrigerante do congelador, né? Ela tá instalando lá menos 5 graus Celsius. Aquela coisa boa, né? Muito bom, né? Frost free, né? Vai a menos 18, né? Leva a menos 18 graus Celsius, muito abaixo de zero, né? Instalando lá nossa latinha de refrigerante. O que acontece? Quando você pega aquilo, né, do congelador e bota no lado de fora, você começa a perceber que aquela pedra de gelo ela começa a condensar, né? Que a gente chama, né, a grosso modo, de suar, né? Em volta da latinha. O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo um processo em que está havendo uma troca de calor, né, em que, né, a energia térmica em trânsito está em ação. E de onde vai, para onde vem isso? Né? Se a latinha está a menos 5 graus Celsius e o ambiente, o nosso meio ambiente está a 20, vamos dizer assim, graus Celsius, o que está acontecendo? O meio ambiente está transferindo energia, né? Porque é sempre espontaneamente do mais o quê? De maior energia para o de menor energia. Sempre esse processo, né? Então está havendo ali um processo de transmissão de fluxo de calor em que a energia térmica está em trânsito até que se atinja o equilíbrio térmico. E quando vai ser atingido o equilíbrio térmico? Vocês acham que vai baixar a temperatura de 20 do ambiente para 19, 18 e vai elevar a temperatura do sistema que estava a menos 5 graus Celsius? Obviamente que não. A natureza é um poço infinito, né? Um poço infinito de energia. Então, a troca de calor não vai afetar nem sensível, nem drástica, nem nada, né? O meio ambiente. Ele vai continuar a permanecer a 20 graus Celsius. Se assim não houver uma mudança de temperatura, né, proveniente de radiação solar, né? Mas aí aquele sistema vai ser afetado, vai ser totalmente impactado por aquilo, elevando a sua temperatura de menos 5. E o momento que vai cessar isso vai ser quando, pessoal? Quando ela atingir os mesmos 20 graus Celsius do meio ambiente. A partir daí, a energia térmica cessa, pela lei zero da termodinâmica, né, que a gente já estudou, o equilíbrio térmico, né, o equilíbrio de energia, o balanço energético dos corpos. Tá? Agora, isso acontece espontaneamente, você vai fazer, né? O contrário não se verifica, né? Você botar uma latinha espontaneamente fora da geladeira e ela começar a gelar, né? Isso só vai ocorrer se a gente exercer um trabalho sobre aquele sistema, né? O que acontece com as geladeiras, os ar-condicionados, eu acredito que eu já tenha falado sobre isso. Então a gente vai ter que exercer um trabalho, aí já é história, essa aí já é a primeira lei termodinâmica que a gente vai estudar mais à frente. Mas espontaneamente a gente vai estudar assim, tá? Que acontece isso. Muito bem, o meio ambiente interferindo no meio, ele vai sempre interferir no meio, né? Mas a gente pode fazer um isolamento disso. Como é que a gente isola isso? Colocando um isolante térmico protegendo dois sistemas, por exemplo, né? Podemos fazer isso aí. E a gente vai ver isso em calorímetros. A gente vai entender como é que funciona essa brincadeira aí, tá? Por enquanto, o que acontece nesses sistemas de trocas de calor, né? Um sistema vai ceder calor, o outro vai receber calor, né? Correto? De forma que a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida, ela vai ter que valor, pessoal? A mesma, pelo princípio de conservação de energia, né, que abrange um campo vasto, né, tem que ser um balanço energético que um vai receber, outro vai ceder, né? Nesse sistema aí do meio ambiente, nós não vamos entender que isso vai suceder, porque a quantidade de energia é tão grande, né, que esse aí que não vai acontecer. Mas se a gente isolar o sistema, como eu falei para vocês e vou explicar mais à frente, a quantidade de calor cedida mais a recebida, ela vai ser obrigatoriamente a mesma. Por quê? Um sistema vai ceder energia, outro vai receber. De modo que
um vai subir a temperatura, outro vai baixar, e eles vão atingir o equilíbrio térmico em determinada temperatura. Esse equilíbrio térmico é a mesma temperatura no final do processo, né? Por exemplo, um está a 80, outro está a 30, vamos lá que se encontra a 54, né, dependendo da coisa. Então, a temperatura final deles vai ser 54. Mas como é que a gente calcula isso? Os exercícios vão ser pedindo isso. Qual é a temperatura de equilíbrio, né, do sistema? Ou até mesmo a gente pede o calor específico daquele material. A gente vai fazer um exercício também desse padrão. Fiquem tranquilos. Tem bastante. Na especialista isso cai um pouquinho. Tá? Então, no sistema isolado do meio ambiente, fora desse cotidiano que eu falei da latinha de refrigerante, a soma das trocas de calor, ou seja, o que cedeu e o que recebeu é igual a zero. Então esse balanço ele vai ficar igual, né? De modo que, vamos para uma situação aqui interessante. Um sistema está a menos 30 graus Celsius, tá? Menos 30 graus Celsius, e vai a 50 graus Celsius, tá? Aqui vocês estão vendo que vai subir, vai haver troca de calor. Mas vamos dizer que isso aqui seja o corpo 1, esse aqui seja o corpo 2, tá? Ok. Se a gente tivesse condições iguais de sistemas, né? Se fossem água a 50 graus e água a menos 30 graus, né? Que isso aí seria gelo, né? A gente pudesse colocar um balanço, não necessariamente isso vai ser o ponto médio, isso não quer dizer nada. Mas a gente poderia dizer que o equilíbrio térmico se atingiria a 10 graus Celsius, tá? Vamos dizer aí que seja isso que aconteça, né? Vai do menos 30 ao 10, vai variar 40 graus Celsius. Do 50 até o 10 também 40 graus Celsius, ok? Aqui seria o ponto médio, né? Mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre isso. Depende da massa, depende do calor específico, os processos no geral, né? Então eles atingem, vamos dizer, temperatura de equilíbrio térmico 10 graus Celsius, tá? Isso a gente teria que fazer no braço, né? O cálculo, né? Dependendo da substância. Aqui não necessariamente também precisa ser água, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Esse cara vai ceder energia, baixando a sua temperatura, esse vai receber energia, elevando a sua temperatura, tá? É isso que a gente está querendo dizer exatamente aqui, tá bom? A gente vai ter que fazer um exercício sobre isso aí para entender isso mais a fundo. Eu vou explicar a vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os calorímetros, né? O calorímetro, ele nada mais é? Ele é nada simples, ele é o isopor lá que o cara vai lá vai lá na praia, né? Quando está em férias, né? Normalmente a galera coloca o isoporzinho que vai isolar, né? Do meio, não perfeitamente, não é um isolante ideal, não existe isolantes perfeitos, ideais, né, na natureza, mas assim, vai frear o processo de troca de calor com o meio ambiente, frear bastante esse processo, de modo que ele vai vender o sorvetinho dele lá das 9 até 2 horas da tarde, né, dependendo da quantidade de gelo que ele coloque lá e a capacidade também do isopor, essas coisas. Os calorímetros, eles isolam e vamos botar, por exemplo, 2 sistemas de troca, água e gelo, né? A água vai fazer o quê? Vai ceder energia, né? Portanto, vai elevar ou diminuir a temperatura, né? Vai diminuir, né? E o gelo vai receber energia, elevando a temperatura. Um belo momento, aquilo derrete e tal, passa um tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico normalmente, uma temperatura entre essas duas faixas, que eles estejam, por exemplo, aqui a menos 15 graus Celsius o gelo e a água esteja a 25 graus Celsius, tá? Vai atingir o equilíbrio térmico, aqui isolado do meio ambiente, tá? Poderia dizer que os isopores, garrafas térmicas, né? E existem calorímetros, né, de laboratório mesmo, esses são com isolamentos muito eficientes, né? São equipamentos profissionais, né? Para estudos científicos, então tem uma grande, né? Mas eles também têm, alguns, né? Não pode ser desprezado a sua capacidade térmica, tá bom?
Não pode ser desprezada a sua capacidade térmica. Ou seja, o calorímetro também vai participar do processo ali na troca da água do gelo no calor. Tá? Às vezes os exercícios falam assim, despreze, né? Despreze a capacidade térmica do calorímetro. Aí você já sabe que isso não vai entrar no processo. Mas se entrar, ele não falar nada e ele der a capacidade térmica, ou pedir outra coisa e pedir a capacidade térmica, vocês saibam que precisa entrar nos cálculos isso. Então a gente tem aqui o sistema de água mais gelo, vai atingir o equilíbrio térmico e a gente vai aplicar a premissa, somatória da quantidade de calor cedida e recebida, zero. Lembrando que aqui vai entrar o sensível e o latente aqui nesse processo, porque vai de menos 30 a 50, galera, e o equilíbrio térmico é 10. Então o gelo vai passar pelo calor sensível do sólido e o calor latente de fusão e ainda vai subir mais 10 graus Celsius. Tá? Enquanto que a água nessa temperatura só vai descer no sensível de 50 até 10 graus Celsius. Então a variação vai ser 40. Variação, né, de temperatura, né? 40 graus Celsius. Ok? Portanto, a gente vai fazer um exercício sobre isso aqui, tá? Já falei. É mais para a gente ilustrar. Então, o calorímetro, até às vezes tem um... Eles colocam um termômetro para ver aonde atingiu o equilíbrio térmico, né? Ao final do processo e tal. Bem interessante, tá? Lá na folhinha de exercício de vocês, né? Na folhinha da lista semanal, tem falando um pouquinho sobre calorímetro, vocês podem ler lá que está mais profundo, tá bom? Nisso a gente termina aqui a teoria. Vamos falar de agora na próxima aula de processos de transmissão de calor, de transmissão, né? Aí a gente finaliza o quinto bloco, esse é o quarto bloco, né, das nossas aulas, e a gente vai para os exercícios propriamente ditos. Eu vou separar alguns e fazer com vocês aqui e postar, tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham compreendido, né, superficialmente isso aqui, mas a gente vai nos exercícios consolidar os conhecimentos, tá? Até o próximo encontro.